Meus amigos, o Lula quer destruir o Brasil. Pelo menos essa é a conclusão que a gente chega na hora que a gente lê o plano de governo publicado pelo PT. E como esse é um canal de investimento, de economia, de educação financeira, a gente vai analisar de forma racional, fria e imparcial as principais propostas no que diz respeito a políticas econômicas do mandato do Lula. Ele colocou lá reforma trabalhista, teto de gastos e reforma fiscal e tributária. Se você quiser abrir o plano de governo na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar uma recomendação de livro para você também aqui, ó. Economia numa única lição, livro fenomenal, abriu muito minha cabeça no que diz respeito a essas questões que a gente vai falar nesse vídeo também. Pra gente começar já indo direto ao ponto, né? As principais páginas ali do plano de governo fazem duras críticas ao atual governo, o governo do Bolsonaro, sem citar nomes, mas colocam o Lula como a solução, né? Fala em restaurar a esperança dos brasileiros num processo de reconstrução e transformação do país. E ele vai citando lá várias coisas, várias propostas que são bonitas, são maravilhosas, lindas na teoria, mas na prática não funcionam tanto assim, principalmente as econômicas que a gente vai ver. Na parte econômica, ele coloca a política econômica atual como a responsável pela piora na qualidade de vida da população. E ele cita inflação, desemprego, privatizações e juros altos. E ele fala que vai restaurar a condição de vida das pessoas mais afetadas por isso, que são aquelas pessoas mais pobres. São esses brasileiros e brasileiras que precisamos socorrer, tanto por meio de ações emergenciais, quanto por meio de políticas estruturantes. Então vamos falar aqui dessas três principais políticas que a gente separou, né? Teto de gastos, reforma tributária e reforma trabalhista. Basicamente, quando a gente está falando de teto de gastos, o que é o teto de gastos, caso você não saiba? Basicamente, foi uma medida adotada ali no governo Temer, lá em 2017, que falou o seguinte: o governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior durante 20 anos. O máximo que poderia acontecer é reajustar esse valor pela inflação. E isso ajudaria muito a conter a dívida pública, né? Que o Brasil está ficando cada vez mais endividado, essa dívida está aumentando, isso aumenta o risco do país e por aí vai. Então, não aumentar o nível de gastos do governo ajudaria a gente conter um pouco essa dívida. Eu separei alguns dados dessa dívida também, né? Que hoje é 78,2% do PIB. Então, de tudo que a gente produz, 78% já é o valor da nossa dívida e 95% da nossa dívida está em real. Isso vai fazer mais sentido ao longo desse vídeo, que você vai entender que quando a Selic aumenta, o custo da dívida aumenta, já que ela está em real. E aí o Lula tá querendo, obviamente, revogar o teto de gastos. Quer falar, não, o governo precisa gastar mais para incentivar diversas áreas da economia que estão precisando de dinheiro, mas quais seriam as consequências disso, né? Primeira coisa é aumentar a desconfiança dos investidores institucionais estrangeiros em relação ao Brasil. A gente vai ter uma piora do nosso rating. O que é o nosso rating? Basicamente é a nota que o país recebe, mostrando qual que é o risco do país não te devolver o dinheiro, né? De você receber o seu dinheiro de volta caso você invista lá naquele país. Então, não tendo teto de gastos, o nosso rating vai diminuir, a desconfiança dos investidores vai aumentar. Isso vai fazer a gente ter uma fuga de dinheiro. Se tem mais pessoas tirando dinheiro do país, o dólar vai subir. E qual que é a consequência de um dólar mais alto, né? Como a gente tem vários produtos que tem o dólar como insumo, ou que o dólar de alguma forma está ali na cadeia de produção, se o preço do dólar sobe, o custo dos produtos vai aumentar. O custo dos produtos aumentando, isso vai gerar um repasse no preço final dos produtos. Então o preço dos produtos vai aumentar, ou seja, isso é inflação. Ah, mas o Lula tá falando que vai controlar a volatilidade do câmbio. Beleza, mas isso requer dinheiro, é preciso gastar dinheiro para você segurar o câmbio, né? E como qualquer outra medida artificial que está acontecendo de forma contrária ao sentido que o mercado está caminhando, se o dólar está subindo e você tenta reduzir esse dólar, colocando dinheiro ali, negociando o dólar, por exemplo, como qualquer outra medida, isso não é sustentável no longo prazo. Se a gente tenta fazer isso e contra o sentido que o mercado está caminhando, o que vai acontecer? Só vai piorar a nossa situação lá na frente, quando essa bolha, por exemplo, estourar. E aí, com o aumento da inflação que a gente está falando, o mais normal seria aumentar a taxa de juros, que a gente já falou muito aqui no canal sobre como o aumento da taxa de juros consegue controlar a inflação. Só que isso vai contra o que o Lula tá falando lá no plano de governo também, que ele pretende deixar a taxa de juros baixa para poder estimular o crédito. Só que, de novo, isso não é sustentável no longo prazo. Pode até conseguir manter isso no curto prazo, só que no longo prazo, como o Brasil não tem dinheiro infinito, a situação só vai piorar. E aí, se a gente tem uma taxa de juros mais alta, a nossa dívida também vai aumentar numa taxa maior e o custo dessa dívida vai se tornar maior também. Então a gente volta lá pro início do ciclo e começa esse ciclo de novo, que vai entrando numa espiral negativa. Então, no longo prazo, não tem muito o que fazer. A gente vai chegar num cenário de dominância fiscal. Basicamente, é quando o nosso endividamento está tão alto que a gente não consegue mais aumentar a taxa de juros para continuar controlando a inflação. Porque esse aumento da taxa de juros vai aumentar o custo da dívida, vai aumentar a nossa dívida numa taxa cada vez maior e vai continuar aquele ciclo que a gente está falando ao longo desse vídeo aqui. Ou seja, vai aumentar o risco do país, vai aumentar a inflação e por aí vai. Então, aumentar a taxa Selic vai se tornar contraprodutivo. Então, ela para
para de fazer efeito e a gente entra nesse cenário de dominância fiscal. Então qual que é a solução para esse cenário? Solução é simples, ou é gastar menos ou é arrecadar mais. E a gente não pode gastar menos nesse caso do plano de governo do Lula, porque isso iria completamente contra tudo aquilo que o PT prega, que é mais Estado e menos privado. Já quando a gente está falando de arrecadar mais, a gente está falando de impostos, que é justamente o próximo tópico que a gente vai entrar aqui, sobre o regime fiscal e tributário. E a gente sabe, né, aqui no Brasil a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ninguém sabe qual imposto tem que pagar, o governo não sabe qual tem que cobrar, é tudo uma confusão, aqui é uma loucura. E qual que é a proposta do Lula quando a gente está falando de reforma fiscal e tributária? Ele fala sobre uma estrutura tributária mais simples e progressiva, ou seja, ele quer tributar mais os mais ricos, ele vai propor uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que simplifique tributos em que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais, e aperfeiçoando a tributação sobre o comércio internacional, desonerando progressivamente produtos com maior valor agregado e tecnologia embarcada. Ele ainda fala sobre corrigir o problema da sonegação de impostos. Só que qual que é o problema nisso tudo? Basicamente aumentar a carga tributária dos mais ricos. É que os mais ricos, eles podem ser tudo. Pode ser tudo que você imaginar, mas burro eles não são não. E se a gente sabe que é possível sair do Brasil pegando um avião em menos de 24 horas, você já tá em outro país, o dinheiro vai muito mais rápido. Com uma transferênciazinha rapidinha, você consegue transformar o seu dinheiro em Bitcoin, em dólar, em qualquer outra moeda. Então se chega uma proposta dessa falando que a partir do mês que vem a gente vai tributar os mais ricos, o que vai acontecer? Vai todo mundo tirar o dinheiro do país. E essa fuga de capital, o que vai acontecer? Vai aumentar o preço do dólar, vai abaixar o preço do real e vira aquele ciclo que a gente já falou ao longo desse vídeo. Sem contar também que menos dinheiro no Brasil sendo investido na economia real vai prejudicar o desenvolvimento, o país vai crescer menos, a atividade vai ser mais fraca, vai ter menos emprego e por aí vai. Então a solução não é aumentar a carga dos mais ricos, diminuir dos mais pobres e deixar tudo como tá. Não, o negócio é simplificar, deixar mais simples, ter menos quantidade de impostos, talvez seguir uma ideia, por exemplo, que é lá nos Estados Unidos, na Europa, tem só um produto sobre o valor agregado no produto final, que você já sabe exatamente quanto que você está pagando. Na hora que você chega lá na loja, você vê o preço do produto, quanto que vai ter de imposto e qual vai ser o preço do produto com o imposto. Então fica tudo mais transparente também para o consumidor final. A gente consegue saber quanto que a gente está de fato pagando em cada um dos produtos e não precisa ter uma confusão tributária, um tanto de lei, um tanto de emendinha que a gente consegue fazer aqui no Brasil, um tanto de gambiarra. Só para você ter uma ideia, o Crocs tem uma alíquota de imposto que é diferente da alíquota, por exemplo, de sapato emborrachado, alguma coisa assim. Se você está comprando uma barra de cereal com chocolate, é uma alíquota diferente de você comprar uma barra de chocolate com cereais. Então é uma confusão, ninguém sabe qual imposto tem que pagar, o governo não sabe qual que tem que cobrar. Então o que acontece é que as empresas gastam mais dinheiro com advogados, com contadores, do que com a própria operação da empresa. Então isso não é produtivo. É muito dinheiro sendo jogado fora à toa, que acaba repassando para o preço dos produtos também, vai ficando cada vez mais caro. Vamos falar então sobre reforma trabalhista, que lá no plano de governo fala o seguinte, que o governo irá propor, a partir de um amplo debate e negociação, uma nova legislação trabalhista de extensa proteção social, revogando os marcos regressivos da atual legislação trabalhista agravados pela última reforma. E aí percebam que ele não fala de maneira explícita exatamente qual que é a proposta, né? Eles falam que eles vão revogar algumas coisas e tal, mas não deixa de maneira clara exatamente o que vai ser. Fala que vai ter uma reestruturação sindical, coibindo as práticas antissindicalistas e assegurando o direito de greve dos trabalhadores, mas também não fala como que isso vai funcionar na prática. Só que uma coisa aqui também é fato. Quanto mais direitos, quanto mais benefícios, quanto maior o salário mínimo, mais desemprego a gente vai ter. A maioria dos empreendedores do Brasil são pequenas e médias empresas. Eles não têm dinheiro para ficar pagando esse tanto de benefício que é lindo na teoria, mas não tem de onde sair dinheiro. Esses caras, eles vendem o almoço para pagar a janta. Eu sei, é lindo falar de benefício, seria maravilhoso se pudesse simplesmente falar, olha, quero esse benefício aqui, então toma, sai o dinheiro aí de onde quiser. Só que o dinheiro tem que sair de algum lugar. E agora, se eu tenho R$800 para contratar alguém, eu não posso, porque tá abaixo do salário mínimo. Só que essa pessoa vai ficar desempregada, porque eu não tenho um salário mínimo para pagar aquela pessoa. Mas será que aquela pessoa, por mais que seja pouco, ela prefere ficar sem receber nada ou R$800 já faria alguma diferença na vida dela? Então, às vezes, um político que tá lá em Brasília, que não tem noção nenhuma da realidade do brasileiro, fica colocando leis para proteger a população, quando na verdade R$800 já faria uma certa diferença na vida dela, que seria muito melhor do que ficar sem trabalhar e sem receber nada. Isso tudo sem contar todos os riscos trabalhistas, jurídicos que você tem ao contratar um funcionário, na hora de desligar a pessoa da empresa também. A pessoa pode entrar na justiça, vai ser mais um altíssimo custo com advogado, com isso, com aquilo. Então, empreendedor no Brasil é um herói. As pessoas acham que os empreendedores no Brasil são aquelas grandes empresas, gigantes, multinacionais, mas na verdade a maioria das empresas que a gente tem aqui no Brasil, a
maioria dos empregos são gerados pelos pequenos empreendedores. E esses caras realmente não têm condições de fazer isso tudo. Ou seja, mais direitos, mais benefícios, mais salários mínimos, isso tudo vai resultar em mais desemprego. É só pegar o exemplo aí da enfermagem, né? Colocaram ali o piso salarial nos enfermeiros e o que aconteceu? Desemprego. E agora tem algumas contradições no que o Lula fala também, né? Lá no plano de governo ele fala o seguinte: fortalecimento da produção agropecuária e do estímulo a setores e projetos inovadores. Só que, não sei se você se lembra, quando ele foi lá no Jornal Nacional, ele ficou xingando o agro de fascista, falou que vai ter mais imposto sobre os mais ricos, então tá um pouco contraditório aí. Quando a gente pega um outro tópico que tá lá no plano de governo, ele fala o seguinte: os nossos governos populares instituíram de forma inédita no Brasil uma política de Estado de prevenção e combate à corrupção e de promoção da transparência e da integridade pública. Será mesmo? Prevenção, combate à corrupção? O que você acha? Deixa aí nos comentários. E também temos um outro tópico que ele fala que a democracia clama pela mais ampla liberdade de imprensa. Também fala sobre universalizar o acesso à internet de qualidade. Só que, durante uma entrevista na Rádio Metrópole, lá da Bahia, ele disse o seguinte: disse estar ouvindo muito desaforo. Tem setores na imprensa que não querem que eu seja candidato, porque se eu voltar, vou regular os meios de comunicação desse país. Bom, o Lula tem um discurso maravilhoso, bonitinho, lindo na teoria, mas que na prática não funciona tanto assim, e pelo contrário, essas medidas todas costumam sair pela culatra. Então ele fala que ele vai defender os mais pobres e tudo mais, só que essas medidas adotadas, na verdade, só vão prejudicar cada vez mais os mais pobres, são aquelas pessoas que realmente precisam de uma ajuda maior. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desse conteúdo e não se esquece de comprar o livro que tá aqui na descrição também. Tamo junto, galera, até a próxima, fui!